Olá a todos e a todas que nos acompanham em mais essa entrevista aqui no Facebook da Rede Teia e também no Facebook do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí. E é com muita alegria que eu convido a documentarista e jornalista Joana Lim para conversar um pouquinho com a gente. Oi, Joana, obrigada por aceitar o convite. Olá, boa tarde, eu que agradeço, obrigada mesmo. A Joana é documentarista, agora trabalha com muitos documentários com temas ligados à universidade, ao universo feminino. Também já foi jornalista, foi repórter, foi editora, e a gente vai conversando um pouquinho sobre os trabalhos dela em documentário, e daí sobra um tempinho para o jornalismo também. Para começar, Joana, vamos falar do projeto mais recente, né, que é o Proibido Nascer no Paraíso, documentário sobre as grávidas da ilha de Fernando de Noronha. Como é que está esse projeto? Conta para a gente um pouquinho, diante desse momento histórico que a gente vive, né, do isolamento. Então, Sandra, Proibido Nascer no Paraíso é um filme que está pronto. Ele seria lançado em cinemas agora em setembro, mas com a questão da pandemia a gente não tem data ainda, até porque não temos cinemas no momento. O sistema de financiamento hoje ainda obriga esses filmes que foram feitos para a sala de cinema a ter sua estreia em sala de cinema. Então, essa legislação ela não foi adaptada, porque é tudo recente. Portanto, a gente não tem a opção de estrear online. A gente precisa ainda da sala de cinema. É claro que hoje a ferramenta do online, né, do vídeo por demanda, é uma das principais, e para os documentários é uma ferramenta muito estratégica, onde as pessoas, de fato, acabam achando os filmes e conseguindo vê-los, né? Mas, efetivamente, eu tenho que esperar. Então, a gente começou no Dia das Mães, uma campanha nas redes sociais, Proibido Nascer no Paraíso, Instagram e Facebook, e lançando curiosidades, informações sobre a produção, sobre os bastidores, sobre a equipe, e aos poucos a gente vai dando essas informações para também as pessoas conhecerem um pouco o filme antes dele chegar a ser lançado, porque um dos principais problemas do lançamento de documentários é esse: quando a pessoa descobre que aquele filme existe, o filme já saiu de cartaz há um ano. Isso é super comum. Então, assim, esse trabalho que a gente está fazendo agora, ele é fundamental também, né? Que é preparar a cama para o lançamento depois. É isso. E a Joana é minha amiga, a gente trabalha juntas, ela que me jogou nesse mundo de documentário lá no comecinho de 2000, então muitos dos projetos que ela fez eu acabei conhecendo ou por discutir projeto ou por estar atuando realmente no documentário, e que é uma delícia, né, Joana? No caso do Proibido Nascer no Paraíso, vocês que estão assistindo a gente, aí aproveitem e vão lá nas redes sociais, curtam aí no Facebook, depois procurem também no Instagram para receber essas informações. É um documentário que trata de uma questão bastante sensível com relação à mulher, né? E é um documentário que deu um trabalhão para fazer por ter sido gravado numa ilha no meio do oceano. Conta para a gente um pouco como é que foi esse resultado final da montagem. Então, a montagem durou um ano, foi um processo dificílimo, porque é um material enorme e desigual. Desigual porque, assim, a gente foi para a ilha fazer a pesquisa, que a Sandra, inclusive, fez a pesquisa comigo, em maio de 2017. E a gente levou um equipamento que não era o equipamento 4K que a gente ia usar para fazer o filme depois. Era um equipamento de pesquisa, a gente levou uma 5D, uma câmera de foto que filma, né? Só que quando a gente começou a encontrar personagens, que a gente foi para lá descobrir quem estava grávida e quem ia poder ser personagem naquela época, né? Porque quando eu fiz a pesquisa eram outras mulheres. E aí a gente começou a ter que filmar algumas coisas, porque uma das personagens, por exemplo, que está no documentário, a Arlene, ela já estava saindo da ilha para ter o filho. Então, se a gente não filmasse ela naquele momento com o que tivesse, fosse um celular ou o que fosse que tivesse na mão, a gente não teria aquela imagem. Então, esse processo gerou um material muito desigual para a montagem, porque a gente tinha material, né, da 5D, tinha material 4K, tinha material que eu filmei sozinha, tinha material que a Júlia, assistente de direção, filmou sozinha por N razões, porque teve momentos que só estava aquela pessoa e aconteceu alguma coisa. Então, assim, o processo de montagem, a gente trabalhou com 180 horas filmadas, num processo de seleção das personagens que a gente acompanhou várias, né? Quais seriam aquelas que a gente optaria por editar no filme, porque também a gente não queria fazer um filme panorâmico, assim, com várias historinhas, a gente queria contar realmente
acompanhar 3 gestantes, né? Então a gente escolheu essas gestantes no processo. E aí, enfim, foi a Nina Galanternick, que é a montadora, né? Passou esse tempo todo comigo. Lógico que não é direto, né? A gente monta durante um período, parou, inclusive para refletir, e também porque aconteceram coisas no meio do caminho que me obrigaram a voltar lá e filmar mais alguma coisa. Enfim, e aí foi isso. Quando a gente chegou ao corte final, depois a gente ainda mostrou para várias pessoas. Inclusive, houve uma sessão fechada no Cine Passeio, numa sala que eles têm para on demand, uma sala fechada que você pode alugar. A gente fez uma sessão lá para 8 pessoas qualificadas, pessoas que poderiam, editores, diretores, pessoas que poderiam dar opinião, e o Elisandro Dalcinho, fotógrafo. E depois disso é que foi feito o corte final. Então, assim, é um processo que consome meses, assim, às vezes mais de ano, né, do documentário. A montagem é realmente um momento onde você escreve a dramaturgia do filme em sua versão final, né? É isso. Eu gosto muito de contar isso para os alunos e para as alunas, porque eles têm uma certa dificuldade de entender por que é que demora tanto um filme para ficar pronto, né? E no caso do documentário, do tipo de documentário que você trabalha, que foca muito realmente na história das personagens e que tem uma pesquisa bastante relevante de situações, depois de produção de cenas, vai demorar muito para montar também, porque a quantidade de material também é grande. Eu gostei muito quando você falou que tinha material em vários formatos, porque não é muito diferente do que os estudantes têm, né? Uma parte do material, às vezes, gravada com câmera de foto, outra parte com celular, e eles se batem para montar também. Então, mas sobre a montagem, só um último comentário que é interessante, porque no documentário a gente trabalha por depuração, que é o inverso do que a gente faz no jornalismo. Quando a gente filma para jornalismo, a gente vai lá, escolhe os pedaços que a gente acha melhores, que a gente quer e coloca no nosso roteiro da reportagem. No documentário a gente monta por depuração, a gente vai tirando o material que a gente não quer. Não, aí esse material vai ficando cada vez menor, até que você vai começar a articular um com o outro para efetivamente montar o filme. Então, é um processo de exclusão mais do que um processo de seleção. É diferente o processo. É um processo de desapego, né? Eu adoro falar. Você tem que escolher o que é que você vai desapegar, e tem uma hora que dói muito no coração de ter que desapegar de coisas muito legais. E a Joana tem 2 filmes agora que estão em cartaz no Cine Passeio, o curta-metragem Visita Íntima e o longa-metragem Cativas. Eu queria que você falasse um pouco desses 2 projetos também e do fato interessante de os 2 estarem em cartaz ao mesmo tempo. Acho que isso nunca aconteceu, né? Não, até teve uma mostra do Canal Brasil uma vez que fez isso, mas num dia online, lá na grade, né? Não online. Agora, o que o Cine Passeio está fazendo é uma coisa que eu sempre quis que fizessem, né? Colocassem cartaz de uma forma que a pessoa fosse induzida, entre aspas, a assistir os 2 juntos, porque esses filmes eles são decorrência do outro, então eles contam uma história que começa no Visita Íntima, que foi filmado em 2004, foi filmado em 2004, estreou em 2005, e eles acabam no Cativas, que foi filmado em 2012 e estreou em 2013. Então, eles têm na verdade, só uma personagem se repete, né? A Cida, que foi filmada no Visita Íntima, quando ela estava no auge da paixão, sonhando em casar, e depois foi filmada no Cativas, quando tinha dado tudo errado. Mas, enfim, as outras personagens são novas, mas, na verdade, aquele universo é o mesmo, e a penitenciária onde a gente filmou os 2 filmes é o mesmo, né? A mesma, a PCE, a Penitenciária Central do Estado. E, assim, eu acho que é uma oportunidade para quem gosta do assunto, para quem quer conhecer documentário, entender os 2 filmes como uma parte de um projeto que levou 12 anos para ser concluído. E se você puder dar uma dica para os estudantes que estão aqui acompanhando, que adoram audiovisual, né? A maioria cresce vendo muito mais audiovisual que a nossa geração cresceu, e audiovisual de qualidade, com narrativa, com montagem, com linguagem. O que você falaria? As pessoas gostam e pensam, eu também vou trabalhar com documentário com a minha formação de jornalista. O que você diria? Qual é o caminho para se preparar para isso? Qualquer mercado que você quiser entrar, você vai ter que conhecer esse mercado. Então, assim, quando a gente fala em conhecer mercado no cinema, a gente está falando principalmente em ver filmes
discutir filmes e entender como funciona fazer e lançar filmes, né? Então, assim, hoje eu percebo que algumas pessoas mais jovens têm uma ideia de que você precisa primeiro concluir toda uma formação para só depois você fazer alguma coisa, né? E eu não sou dessa escola. Na verdade, no meu tempo e a forma que eu acho que as coisas acabam acontecendo, para muita gente, como para mim, a gente aprendeu meio fazendo, né? Então, assim, eu ficava muito irritada quando alguém dizia para mim, você não tem como fazer isso porque você nunca fez. Não, eu tenho sim, eu posso pesquisar, eu posso aprender. E era muito mais difícil do que é hoje, porque não tinha filme online. Você, para assistir filmes, assistir vários curtas para entender como fazer o seu, você tinha que ir para festivais, você tinha que viajar, você tinha que ir para uma cidade onde estivesse acontecendo um evento, você precisava acompanhar um calendário. Agora não, você vai na internet e acha um monte de coisa. Então, assim, é importante entender quais são os filmes que estão se destacando, por quê, ler um pouco das críticas sobre esses filmes, tentar entender um pouco sobre como eles foram feitos, para você poder materializar as suas próprias ideias a partir da experiência dos outros, porque a gente não precisa inventar a roda cada vez que vai fazer alguma coisa, né? A gente pode um pouco olhar em volta e ver como as pessoas resolveram esse problema, né? E também, assim, não adianta você pensar, eu não faço um filme porque eu não tenho a câmera ideal. Você talvez nunca vá ter a câmera ideal, então você nunca vai fazer o filme se você ficar pensando assim. Isso vale para tudo, né? Outro dia uma pessoa está falando, eu queria trabalhar fazendo jogo eletrônico. Sim, então vai entender como funciona o mercado de jogo eletrônico, vai entender quem são as pessoas que produzem jogo eletrônico no Brasil, produzem para uma empresa, para outra, cada console um tipo de... Enfim, vai entender a tecnologia. Mesma coisa o cinema. Você quer fazer um filme? Vai entender como são feitos os filmes. E isso não precisa condições ideais, isso precisa vontade, basicamente. Estão chegando algumas perguntas aqui, vocês que estão assistindo a gente podem mandar. Muita gente dizendo que ama o Cativas, ama o Visita, ama a Joana. Aí a Thalita Marchiori, ela diz assim, como surgem as suas ideias para fazer os seus filmes? De onde é que vêm as suas ideias? Eu acho que as ideias, elas são da nossa capacidade de estar aberto para ouvir o outro e da nossa capacidade de observar o mundo que nos cerca. Essa semana eu fui obrigada a sair, né? Porque eu não estou saindo de casa por causa da pandemia e eu estou saindo o mínimo possível. Então, essa semana eu fui obrigada a sair e comecei a perceber como você consegue identificar, olhando em volta, quem são aquelas pessoas que estão de fato preocupadas com os outros e com o mundo e quem são as pessoas que não estão nem aí. É simples. Agora está estampado na cara delas. Você olha e vê as que estão de máscara e as que estão sem máscara na rua, né? Então, isso foi uma observação. A mesma coisa, assim, quando eu tive a ideia de fazer o Visita Íntima, eu estava fazendo uma reportagem e a Sandra estava nessa equipe também, que a gente se revezava na frente da PCE numa rebelião, e aí eu fui fazer um vivo, porque tinha acabado a rebelião e tinha que entrar ao vivo para dizer que acabou a rebelião, que ia ter visita no domingo seguinte. E eu comecei a observar que tinha em torno de 100 mulheres na frente da cadeia, com barracas e organizadas para dormir ali. E aí, para mim, aquilo pareceu, a princípio, que era por causa da rebelião, né? Uma espécie de demanda represada de visitas. E conversando com elas, eu vi que não, que elas faziam isso toda semana. Aí, isso foi eu comecei a perguntar e ouvir delas, por que vocês vêm aqui toda semana, né? Como é que é a relação de vocês com os homens que estão lá dentro? Porque, naquela época, esse tema era absolutamente inédito. As pessoas falavam dessas mulheres, e, assim, na televisão, elas apareciam como as parentes de preso, e você tinha a sensação que elas eram criminosas também, cúmplices, né, de alguma forma, e elas se sentiam assim, e elas eram tratadas dessa forma, né? A maioria não é criminosa. Então, eu fiquei pensando, nossa, nenhuma reportagem que eu possa fazer vai resolver, vai dar conta de mostrar que esse universo não é o que parece ser, né? Então eu resolvi fazer um documentário porque o cinema ele é mais permanente, o jornalismo é mais perecível, né? Ele vai ao ar e acabou, né? Inclusive às vezes não fica nem arquivado, né? Por alguma razão, no passado era mais que hoje isso, né? Se perdia mais. Mas assim, esse filme de Noronha, das mulheres grávidas, eu fui para lá como turista. E aí um dia eu caminhando sozinha, entrei numa lojinha, uma mulher falou para mim, aqui é proibido nascer. Como proibido? Não existe uma lei que proíba ninguém de nascer, nem de parir em lugar nenhum do mundo, né? Ou pelo menos aqui do Brasil não tem, em outros lugares não sei, mas aqui não tem. Não é bem proibido, mas é proibido, porque quem tenta não consegue.
Pronto, aí aquilo, né? Só que assim, entre o primeiro estalo e você conseguir de fato elaborar essa ideia e fazer isso virar um projeto, tem todo um processo de tempo, né? Visita Íntima, essa vez que eu fiz a Rebelião que eu cobri a Rebelião junto com a Sandra para a televisão, foi em 2001. O projeto foi escrito em 2003 e foi realizado em 2004. E lançado em 2005, né? E esse das Mulheres de Noronha, eu visitei Noronha de turista em 2010. Voltei em 2014 para fazer pesquisa. Em 2016 eu ganhei o edital e eu comecei a fazer o projeto em 2017 e terminei o filme em 2020. Então, assim, na verdade, tem uma coisa interessante, né? Você tem que ser muito apaixonado pelo tema que você está propondo, porque serão anos. Então, assim, também não é como jornalismo que todo dia você tem que ter uma pauta nova. Mas a ideia pode vir de uma foto, de uma notícia de jornal, de uma conversa que você tem na esquina. É alguma coisa que te toca e que vai ser capaz de te prender a atenção por anos. Eu acho que esse é o primeiro slide eu chamo de slide, né? A primeira página do meu PowerPoint de uma oficina que eu vou dar amanhã sobre documentário no Cine Passeio. Quem quiser fazer, entra no site do Cine Passeio e se inscreve. Minha pergunta é: de onde vêm nossas ideias? E é isso mesmo, é um exercício. Joana, eu sempre digo que o documentário audiovisual nos dá uma série de presentes, né? Eu vou te dizer que ficar 21 dias em Noronha, conhecendo aquelas pessoas maravilhosas e aquele paraíso foi um dos presentes que eu ganhei do audiovisual, graças a essa brilhante diretora com quem vocês me ouvem agora conversar. O Lucas Basílio, ele diz assim: na sua opinião, qual a parte mais difícil de fazer um documentário? Narrativa, roteiro ou a parte técnica? Narrativa. Porque, na verdade, assim, roteiro é uma palavra que, na minha modesta opinião, você tem sempre um roteiro, nem que seja mental, mas o uso da palavra roteiro está até meio equivocado no documentário, porque quando você fala roteiro na ficção, você sabe exatamente do que você está falando. Você sabe como é o formato, você sabe o que tem lá naquele texto. Quando você fala roteiro no documentário, você pode escrever qualquer texto, em qualquer estágio do processo, e escrever roteiro em cima que está valendo. Então, na verdade, assim, eu prefiro chamar de dramaturgia do documentário do que de roteiro. Mas, de qualquer maneira, a parte técnica, veja, existem filmes que tiveram um alcance enorme, que rodaram o mundo e que foram feitos com celular, que foram edições de materiais de família feitos com tecnologias obsoletas hoje. Então, assim, na verdade, a parte técnica ela não é a mais importante. Claro que você deve se preocupar em usar a melhor condição técnica possível, inclusive porque, por exemplo, não adianta nada você fazer o seu filme incrível e não dá para ouvir. Você tem que gravar o som direito, você tem que gravar uma imagem que alguém que esteja atrás daquela câmera tem que estar fazendo isso com algum conhecimento, porque senão aquela imagem tremida vai ficar insuportável para quem está assistindo. Então, assim, na verdade, é muito mais a operação disso do que a técnica em si. Eu já fiz minhas primeiras experiências audiovisuais, antes ainda do Visita Íntima, eu não tinha microfone boom, eu pendurei um microfone de lapela numa coisa comprida e fiz um boom. Ficou bom? Não, mas ficou audível? Ficou. Então, assim, na verdade, eu não deixei de documentar uma coisa que me interessava porque eu não tinha equipamento ideal, né? Agora, a construção do filme, sim, né? Você pensar aquela obra, você tentar entender que filme é esse que você está entregando para o público, isso, para mim, é a coisa mais difícil do documentário, né? Que é todo esse contexto, na verdade, que inclui todos esses elementos, mas tudo é o discurso, né? O que você está me dando como filme. E isso, assim, uma coisa que, às vezes, porque a gente vem do jornalismo e tem umas pessoas que falam, mas você deveria ter ouvido o outro lado, por exemplo, sei lá. Não, você não precisa ouvir o outro lado necessariamente. Você tá o documentário, na verdade, é um discurso, é um filme, ele tem uma dramaturgia, ele é um ponto de vista. Em certo sentido, a reportagem também, mas com muito mais amarras do que o documentário, onde você não está fazendo aquilo para uma emissora necessariamente, né? E mesmo que você esteja fazendo para uma emissora, você está fazendo aquilo com algum grau de liberdade, né? Então, é isso. Assim, eu acho que o mais difícil é você pensar o que você está querendo me contar com esse seu filme. A Joana sempre diz uma coisa, aprendi isso com ela, que a gente consegue fazer o que está ao nosso alcance. Então, colocar um microfone com fita adesiva num cabo de vassoura é possível de fazer. O problema é fazer o que não está no nosso alcance, né? E eu acho que um pouco da busca pela dramaturgia ideal fica quase lá no mundo de ideal. Será que eu consegui alcançar aquela linguagem?
E é por aí mesmo, é pensar, né? A Amanda Duarte, ela pergunta como buscar autonomia feminina no mercado do documentário audiovisual, que é pautada majoritariamente por homens, buscar pautas e temas que dão visibilidade às mulheres e que mostre algumas fragilidades, por exemplo, traz esse espaço dentro de um mercado masculino, e foi o tema que eu escolhi para chamar, né? Documentário feito por mulheres e sobre mulheres, né? O que você acha disso? Vale a pena conhecer aquele selo A-Market, sabe? Que é o Bechdel, o teste de Wallace-Bechdel, Bechdel-Wallace, sei lá. Que é um teste que foi feito para mostrar o quanto o cinema é machista. Se você olhar para um filme e fizer 3 perguntas, tem 2 personagens femininos, eles têm nome e eles conversam entre si, na maior parte das vezes, os filmes não vão passar nesse teste. A maior parte dos filmes. Foi feito em Hollywood uma pesquisa uma vez em certo ano lá e nem 5% dos filmes de Hollywood passaram nesse teste. O que significa ter 2 personagens femininos? Elas não podem estar falando sobre homens. 2 personagens femininos, eles terem nome, falarem entre si e não estarem falando sobre homens. É isso. Basicamente, são pouquíssimos. Se vocês fizerem esse teste, vocês vão ver. Até depois, não sei se tem chat aí para depois a gente colocar o link desse negócio, mas isso mostra o quanto a nossa luta é complexa, né? O quanto nós, como mulheres, precisamos de muito para nos afirmar. E assim, esse tema que eu escolhi para começar, né, que foi o tema de cadeia, mulher, de preso e tal, foi especialmente difícil, porque historicamente os filmes mais difíceis de fazer são os filmes de mulheres sobre mulheres, e eu ainda escolhi fazer isso sobre cadeia, né? Mulheres que visitam maridos na cadeia. Então, até hoje, é super comum, ainda hoje ouvir isso, e eu ouço quase sempre que alguém se refere a esses 2 filmes, o Cativas e Visitas, sobre as mulheres presas. É muito louco, né? Porque o filme, nenhum dos 2 é sobre mulheres presas, é sobre as esposas dos presos, sobre as acompanhantes dos presos, né? E, enfim, na cabeça das pessoas fica registrado o que elas querem, né? E é um pouco isso, assim, na verdade, a gente vive essa luta e não tem o que fazer, só fazer mesmo, só tentar realmente realizar. O louco é que é interessante ver que o cinema, quando começou, ele era documentário, e ele era feito muito por mulheres. E quando o cinema foi virando alguma coisa que pode ser comercializável, né, que pode dar dinheiro, os homens foram se apoderando dessa linguagem, e quando as mulheres voltaram a fazer cinema, voltaram pelo documentário, né? Porque, teoricamente, é o primo pobre da ficção, né? O que não dá dinheiro. Então, quando uma mulher quer fazer uma coisa, um projeto que vá dar mais dinheiro ou que seja de mais destaque, aí ela começa a ter problemas. E é isso, assim, essa é a nossa luta diária de encontrar espaço nesse lugar tão árido que é o mercado audiovisual. E que a gente não desiste, continua aí firme e forte, e temos meninas perguntando sobre isso, que também querem seguir aí se inspirando na sua carreira. O Guilherme Deia, que é o nosso técnico que está cuidando dessa transmissão de hoje, e ao falar isso eu agradeço ao Guilherme, ao André Bonatti e ao Nudzinski por estarem sempre dando conta desses projetos da parte técnica, vocês são sensacionais. O Guilherme pergunta assim, é jornalista também, como podemos usar o documentário para humanizar histórias? Humanizar. Eu acho engraçado porque como eu trabalho com o tema gravidez e parto por causa dessa coisa do... Na verdade, eu fiz uma trilogia da maternidade, né? Porque O Proibido é o 3º filme de uma trilogia que tem o Ultra Bebê e o Meu Bebê Reborn, que são filmes que passaram no GNT. Nesse momento não estão no ar, mas vão voltar em breve. E eu acho essa palavra humanizar muito perturbadora, porque como se a gente tivesse em algum momento perdido a nossa própria humanidade, né? Por que a gente precisa humanizar uma coisa que já deveria... Mas sim, na verdade é necessário, né? Assim como houve esse movimento de ter que, entre aspas, humanizar o parto, né? A gente precisa humanizar o documentário. Não sei, eu acho que o filme documentário ele é tão melhor quanto você conseguir me mostrar a verdade daquele seu personagem. Então, às vezes a gente quer uma coisa do personagem que ele não tem para dar. É muito ruim quando o documentarista vai atrás do seu personagem querendo que ele fale ou que ele mostre determinada coisa específica. Às vezes, quando você está na correria de uma reportagem, você escreve um texto e você precisa que qualquer pessoa daquela rua fale que o lixeiro não passa uma semana. Então, tudo bem, você vai lá e pergunta, quanto tempo o lixeiro não passa aqui?
Ah, não sei, aí você vai para a próxima. Oi, o lixeiro passou aqui a última vez quando? Até você achar alguém que diga, ah, faz uma semana que o lixeiro não passa aqui, ou mais. Pronto, aí você tem seu pedacinho de fala para você colocar no seu texto que já estava pronto. O documentário não funciona desse jeito. Inclusive, assim, dos defeitos de alguns filmes, na minha opinião, é que você às vezes tem um panorama que você entende um pouco sobre o assunto que aquele filme quer tratar, sem conhecer aquela pessoa. Por exemplo, a edição que corta as frases das pessoas no meio e emenda com frases de outras pessoas para tentar fazer um discurso do filme. Isso é uma coisa assustadora. Na minha opinião, é um desrespeito à pessoa que está dando para você um pedaço da história dela, para que você tenha a possibilidade de contar essa história de acordo com a sua versão. É um ato de generosidade, né, do personagem. E eu acho que deve ser retribuído. Uma vez eu tentei entrevistar uma mulher e aí ela disse, olha, desculpa, mas não há nada que você possa fazer que você vá me convencer a dar a entrevista. Eu disse, mas por que aconteceu? Não, porque veio um colega seu aqui, um colega meu aqui, qualquer pessoa que veio antes fazer uma entrevista. Não tem nada a ver com trabalhar junto, não. Veio um colega seu antes aqui e falou que ia me entrevistar e fez um monte de perguntas. Depois que eu acabei de contar toda a minha vida, ele perguntou, tá, agora vamos ligar a câmera e vamos gravar a entrevista. Sabe? Quer dizer... Então, é isso, assim, eu acho que você tem que respeitar o seu personagem e a verdade dele. Às vezes você sabe que o que ele está te falando não é verdade, mas você não pode confrontar a pessoa. Isso é uma coisa ruim, você dizer para o seu personagem, isso não é verdade que você está falando. A não ser que você esteja fazendo uma investigação e que aquilo tenha interesse público e que você faça uma coisa estilo Michael Moore, né, o documentarista que fez Tiros em Columbine, aquele Psycho, aqueles filmes... Aí tudo bem, você está fazendo uma investigação, você quer afrontar a pessoa, e é isso mesmo que você está fazendo, tudo bem. Agora, se não, a pessoa te fala, meu pai não gostava de mim. Você fala, não, mas a sua mãe falou que ele gostava. Não, você nunca confronta o seu... Existe a verdade do seu personagem, e respeitar ela é uma forma de humanizar. Muito bom. O Lucas André Vasconcelos, ele diz assim, que dicas você dá para quem quer produzir um documentário em época de pandemia? E essa pergunta vem muito porque nós temos várias equipes, ou mesmo individualmente, pessoas que estão fazendo documentário em TCC, em trabalho de conclusão de curso, e estão tendo que se virar para achar maneiras, porque o prazo é de 1 ano, então... Em novembro tem que estar com o material pronto e eles estão tendo que se virar para descobrir como gravar agora. E o Lucas é um desses, o Lucas e a Mie estão fazendo isso. E aí eles querem dicas mesmo. Tem alguma dica possível dar? Então, na verdade, assim, Sandra, eu estou ligada hoje a um movimento muito interessante que está acontecendo no mundo, que começou em Londres, depois foi para os Estados Unidos e uns 3 anos atrás veio para o Brasil, que é a questão do documentário de impacto. É uma proposta de filmes que tenham um potencial, né, transformador da realidade, que possam, enfim, ser lançados de uma forma a fazer alguma diferença. E esse grupo é muito organizado ao redor do mundo e eles criaram protocolos também, igual várias outras organizações criaram protocolos, né? Só que o protocolo deles começa com uma pergunta assim que... Sabe aquelas quadrinhos que você fala, sim ou não? Se sim, você continua, se não, você volta para casa? Eles fizeram... E assim, a primeira coisa é, o seu filme é realmente necessário nesse momento? Não, então tchau, não filme. Nesse momento, ou seja, você tem que entregar isso, senão vai acontecer uma coisa muito grave? Então, sim. Beleza, então, aí a partir daí vão as próximas perguntas, né? Você tem que fazer, então tá. Qual é a maneira segura de fazer, né? Porque, assim, eu tô com 2 filmes parados por causa da pandemia. Eu estava no 5º dia de filmagem de um filme que seriam 2 semanas e eu fui obrigada a parar por total impossibilidade de filmar amanhã, porque a gente foi até o último dia que era possível, onde isso foi ficando tão desconfortável, em meados de março, que realmente não tinha como continuar. E o outro filme ia filmar agora em julho e não vai poder filmar também, que é até um filme em Curitiba, sobre a Cia dos Ventos, que é uma companhia de teatro de bonecos gigantes, que tinha aquele museu em São José dos Pinhais, de bonecos gigantes, e está parado os projetos. Assim, não tem o que eu possa fazer para fazer esses filmes, porque eu vou ter que botar muitas pessoas em risco. Eu até tentei uma opção de filmar em confinamento, testando as pessoas, mas aí eu fui ver esses testes. Não é seguro fazer isso ainda, porque entre o teste e o resultado, 1 semana. Pronto. Eu já posso... que aquela pessoa pegou nessa semana, quando chega no lugar onde vai ficar confinado... Então, assim, se você vai colocar qualquer pessoa em risco, não faça. Isso é menos importante se formar do que ficar vivo. Ficar vivo nesse momento é a nossa missão número 1. E é a nossa missão. Então, assim, se você realmente tem que fazer, você vai ter que adaptar o seu projeto para fazer dentro de casa.
Ou então para fazer no seu prédio, ou então para fazer de uma forma que você saia o mínimo possível, que você não coloque outras pessoas em risco e usar os equipamentos, né? E mesmo assim, você sai de máscara, o outro não está. Né? Então, assim, o que vai acontecer se alguma pessoa que se envolveu no seu projeto, infelizmente, não resistir, ficar doente? Você vai se culpar o resto da vida. O que era mais importante, né? Então, é isso. É uma adaptação que é caso a caso, mas é necessária. Ou online, né? Fazer online, sei lá. Cada projeto vai ter mesmo que se descobrir, né? E é um processo de testar ideias, ter ideias, e talvez alguns vão mesmo dizer assim, não tem como fazer. Vou ter que tentar fazer no ano que vem. A Thalita Marchiori faz mais uma pergunta. Ela diz assim, eu tenho muita dificuldade para colocar minhas ideias no papel, criar o roteiro. Quais dicas você daria para desenvolver a criação de roteiros para documentário? E se você acredita que a existência do roteiro é extremamente necessário para o cinema documental? Na verdade, você já explicou isso, mas eu acho que você podia falar um pouquinho sobre como é que você se prepara para a produção, para a etapa antes de realmente sair com a tua equipe filmar. É que seja lá que texto você esteja chamando de roteiro, que não importa, se você está falando de um texto extenso, ou se divisão de cenas, ou sei lá, não importa que texto você esteja chamando de roteiro no documentário, esse não é o primeiro estágio. Na verdade, depois da sua ideia, para a sua ideia virar alguma coisa no documentário, você tem que fazer uma pesquisa. Esse é um erro bastante comum de pessoas que estão começando um documentário, porque as pessoas acham que elas têm uma ideia, escrevem a ideia, e aí elas vão arrumar um dinheiro para daí desenvolver. Não vai acontecer nada com o seu projeto. Nada mesmo. Primeiro porque a ideia não é sequer registrável. Você não consegue nem fazer o registro da sua ideia, porque não registra ideia. Você registra argumento ou roteiro. E para você fazer um argumento que consiga convencer uma pessoa que esteja num júri, seja ele qual for, né? Mesmo que seja um júri da faculdade, qual é o projeto do aluno que vai receber um incentivo? Você tem que minimamente demonstrar uma capacidade de realização e acesso ao seu tema. Então, por exemplo, se você quer fazer um documentário sobre um grupo de fandango, não sei aonde, ou então uma pessoa específica, ou enfim, uma comunidade, sei lá, você tem que me dizer que você tem acesso a esse lugar, que você conhece essas pessoas, quem são esses personagens que você pretende documentar, mesmo que você não tenha certeza de quem são, porque, por exemplo, o Proibido Nascer no Paraíso, em Noronha, a gente não tinha como saber quem eram as grávidas que iriam participar do filme, porque elas estariam grávidas 2 anos depois, ou sei lá quanto, né? Então, era impossível. Mas o que a gente fez? A gente foi lá, pesquisou, entendeu como é ficar grávida naquela ilha, filmou mulheres que estavam grávidas naquela época, inclusive nas redes sociais tem um dos vídeos que eu já publiquei, que é a história da Marta, que é uma das meninas que estava na pesquisa grávida, antes da pesquisa mesmo para a filmagem, a pesquisa para o projeto. Porque, assim, a pesquisa do projeto é uma coisa, a pesquisa da filmagem é outra, está bem lá na frente. Antes de você escrever sobre o seu filme, você tem que fazer uma pesquisa bastante apurada. Inclusive, assim, o que vende, entre aspas, não estou falando de dinheiro, mas no sentido de vender uma reportagem, né, de você convencer alguém da sua ideia, o que vende um projeto documentário são os personagens. A gente quer saber quem são as pessoas que a gente vai ver. Então, se você não sabe isso, se você não consegue me mostrar que você tem acesso, e quanto mais exclusivo for esse acesso, mais valioso ele será, se você não consegue me explicar que filme você quer fazer, esse é outro erro comum. As pessoas, primeiro, acham que não tem que pesquisar antes, que vai pesquisar se arrumar o dinheiro. Não vai. Segundo, as pessoas escrevem sobre o projeto, sobre a ideia, sobre a pesquisa. Não escrevem sobre o filme. Tem que escrever sobre o filme. Eu quero saber no teu texto que filme você quer fazer, com que personagens, em que circunstâncias, com que acesso. Então, se você não conseguir escrever isso, seu texto não terá nenhum efeito em quem estiver lendo ele. Porque não adianta você falar sobre a sua ideia, sobre a sua pesquisa, se você não conseguir... Você está me vendendo uma ideia audiovisual, você tem que me dizer que filme, como vai ser. Você vai entrevistar essa pessoa? Você vai filmar ela em cinema direto, acompanhando a vida dela? Você vai fazer o que com essa pessoa? Em que contexto? Para quê? Né? Então, assim, você tem que, primeiro, pesquisar, segundo, pensar em linguagem, que aí passa por assistir outros filmes e tal, e depois escrever, seja o roteiro, o argumento ou o texto que você quiser. Isso que a Joana está falando é muito interessante, porque quem financia documentário no Brasil ou vão ser editais ou vão ser emissoras, produtoras, enfim. E o realizador ele vai ter sempre que apresentar a proposta dele, que normalmente vai ser
uma apresentação por meio de um texto que é enviado, e muitas vezes também oralmente. E você precisa defender a sua ideia. E defender é saber quem você vai filmar, onde você vai filmar, como você vai filmar, né? Tudo isso é bem importante. Então, algumas pessoas vão chamar de roteiro, outras vão chamar de pesquisa filmada, outras só de pesquisa, enfim. O Adenilson Muri, nosso finalizador dos projetos, já compartilhou aqui o teste de Bechdel, não sei se é assim que fala, que a Joana citou, que é bem legal, né? Para trabalhar com essa questão de documentários de impacto social e para entender se você precisa mesmo filmar neste momento. O Luiz Vitu, que é nosso professor de rádio, ele disse que este roteiro de fala, que a Joana falou que é interessante, ele gostou muito, achou muito inteligente. Ana Paula Udzinski disse que a sua fala é excelente. E eu queria, para terminar, Jo, que você falasse um pouquinho da tua experiência no Fantástico, porque eu me lembro que quando você foi trabalhar como editora do Fantástico, a intenção do programa, me corrija se eu estiver errada, era levar um pouquinho da linguagem do documentário para o jornalismo. Era uma experiência, mas parece que foi um pouco difícil de fazer isso, né? Conta um pouquinho como é que foi a tua experiência de edição do Fantástico, que, a meu ver, é um dos programas televisivos, se não o programa televisivo, que tem as melhores reportagens investigativas da TV brasileira. Eu tinha sido repórter há algum tempo na TV Iguaçu, que era o SBT de Curitiba na época, e na RPC, né, na TV Globo de Curitiba, e depois no Canal Futura. E aí me convidaram para ser editora no Fantástico para cobrir umas férias de uma pessoa, que depois emendou com uma licença médica, enfim, eu fui para lá trabalhar um mês, fiquei 9. E, na verdade, assim, o que me encantou e me fez querer ficar, de fato, trabalhando lá, foi porque uma das coisas que me incomodava na reportagem, que era aquela coisa de ter que ter a matéria, porque quando a gente trabalhou no SBT, eu e a Sandra, algumas vezes eram só nós duas. Então, se a gente fosse para a rua e não voltasse com a matéria, não tinha jornal. Então, não tinha como não voltar com a matéria. Às vezes, você tinha que fazer uma matéria que quase era uma forçação de barra, mas tinha que fazer, porque senão você tinha que encontrar uma forma criativa de resolver aquilo, né? Isso vai acumulando um pouco de frustração, porque no Canal Futura, então, tinha outras situações, assim, como eram matérias, às vezes, não factuais, tinha coisas que eu podia fazer hoje, mês que vem, e eu ficava pensando, nossa, mas tantas coisas urgentes. E é isso, o veículo que tem diário, ele tem essa coisa, né? Quando eu fui para o Fantástico, eu esbarrei com uma outra situação. Eu ficava uma semana, às vezes mais, trabalhando uma matéria. Então era um luxo isso, né? Em vez de eu ter que sair para a rua e voltar com o que tivesse, com o que eu conseguisse fechar, eu tinha a oportunidade de pesquisar. Teve uma matéria que não foi pauta minha, foi pauta que apareceu na reunião de pauta, que era sobre aquela boneca Polly. Ela tinha uma roupinha magnética e pronta num clique. Tinha um negocinho que você jogava a boneca e ela saía embaixo com a roupinha de imã. E aí a gente foi fazer uma matéria sobre o recall dessa boneca para mostrar que tinha sido falho, que mesmo que a empresa tivesse feito o recall, ainda tinha muitas no mercado. E aí eu peguei, e assim, Fantástico é um programa que tem dinheiro para você produzir. Então, assim, eu pedi para comprar boa parte da coleção desse troço para eu conhecer desse imã, dessas roupinhas. E aí eu comecei a experimentar e vi que aquele imã saía fácil da roupa. Falei, gente, mas como assim? Aí, enfim, aquilo já foi virando uma outra matéria que passou para a semana seguinte, que a gente conseguiu mostrar que mesmo os brinquedos que não estavam no recall eram perigosos. E a gente conseguiu, além de mostrar, a gente conseguiu, quer dizer, assim, aí são 10 anos de entrevistadora, né? Eu trabalhei 10 anos fazendo isso, então eu tenho essa habilidade, né? Eu fui entrevistar a diretora de marketing da Mattel e descobri antes que ela tinha uma filha de 4 anos. Se ela tem uma filha de 4 anos e trabalha na Mattel, é porque ela tinha muitas bonecas. Então, eu coloquei aquele monte de boneca na frente dela e ela acabou admitindo isso para a câmera, de que aquilo era perigoso. Então, o Fantástico, ele te dava essa condição de produção, uma possibilidade de você fazer uma matéria que fizesse diferença. Essa matéria acabou com esse imã nessa boneca no mundo. Então, assim, isso me encantou, você poder fazer uma coisa que era realmente transformadora, né? Então, é um pouco isso que eu busco também no documentário. Às vezes é muito difícil você transformar uma realidade. Todos os filmes, de alguma forma, têm essa pretensão, mesmo os de ficção, né? Enfim, eles têm alguma coisa a dizer. Mas o documentário, ele tem essa potência, né? E o jornalismo, em certo sentido, também tem. Eu, no Fantástico, encontrei
essa identidade, né? Inclusive agora eu fiquei muito feliz porque no dia que a gente inaugurou as redes sociais do filme, 10 de maio, que era Dia das Mães, uma mulher foi obrigada pela justiça pela primeira vez a sair de Fernando de Noronha para ter o filho fora, porque até enquanto a gente tinha feito o filme, eles diziam que eles não obrigariam, que eles só explicavam que não tinha condição na ilha e tal, mas que se a mulher brigasse para ficar, ela ficaria, porque ninguém poderia tirar ela. Mentira, porque no Dia das Mães uma mulher foi tirada da ilha por força de uma decisão judicial. E aí, por causa dessa situação, o Fantástico acabou fazendo uma matéria sobre a questão da Covid, né? Tá mais seguro na ilha ou fora da ilha. E aí o filme entrou nessa matéria com uma edição e eu dei uma entrevista para o Fantástico, que saiu no dia, acho que 17 de maio, se eu não me engano, uma reportagem sobre essa história dessa grávida. Então, assim, na verdade, foi uma volta, né, minha ao programa agora do outro lado da câmera, né? Foi uma experiência legal, assim, acho que mesmo com o Covid, né, a gente está conseguindo trabalhar de casa e se mexer de alguma forma, né, fazer com que os assuntos... Agora está visita íntima e cativas aí no Cine Passeio, vocês podem entrar, aliás, é só entrar, é de graça, vocês põem lá os dados, e-mail, e vocês recebem um link para assistir os filmes em casa, sem custo. Isso até dia 1º de julho vai ficar em cartaz lá. Joana, e a Thalita fez mais uma pergunta, ela pede para você indicar os documentários que marcaram a sua vida. Então, tem muitos documentários que marcaram a minha vida porque eu assisti muitos filmes ao longo desse tempo que eu me propus a entender como é que faz documentários, né? Eu fui muitas vezes ao Festival É Tudo Verdade e assisti, às vezes, programações inteiras de curtas ou então foco que eu queria, enfim. Mas tem alguns diretores que sempre vão te marcando mais, né? Eu vi quase todos os filmes, acho que eu vi todos os filmes do Eduardo Coutinho, incluindo os que ele fez para o Globo Repórter, Teodorico, Imperador do Sertão, que é um filme ótimo que ele fez para o Globo Repórter, O Cabra Marcado para Morrer, que é o clássico, né, que começou a ser feito na ditadura e foi ser terminado muitos anos depois, o Edifício Master. Tem um outro cineasta que eu gosto muito, que é o Jean Rouch, que tem o Jaguar, o Crônicas de um Verão, tem vários filmes dele que são muito bons. E também, para citar duas mulheres, já que citei dois homens, tem os documentários da Agnès Varda, que eu gosto bastante, não só esses recentes, mas a Agnès Varda tem um trabalho ao longo de muitos anos e é uma obra muito legal se vocês quiserem conhecer. E também tem os filmes da Maria Augusta Ramos, que é uma documentarista brasileira que também mora na Holanda e que ela faz filmes tanto aqui quanto lá, e eu já vi uns filmes dela muito legais, feitos para televisão também, não só feitos... Tem um filme que eu vi que chama Unexpected, que não tem aqui no Brasil, que foi feito para televisão e o filme não mostra o rosto da personagem nunca, e é muito interessante mesmo assim. Então, são documentaristas que inspiram pela sua linguagem, né? Pela sua forma de contar as histórias. Mas teria muitos outros, assim, se vocês pensarem em documentários famosos, tem o Roney Land, que foi indicado ao Oscar, que eu acho que a Nossa Senhora do Documentário ajudou o filme. Aconteceram várias coisas, não sei como esse realizador conseguiu fazer isso. Na mesma linha, citando o Oscar, também aquele Camelos Também Choram, que também é uma outra situação com essa, né? Que todo documentarista quer que aconteça no set. E eu acho que é importante isso, assim, a gente está preocupado com o nosso tema, mas sempre olhando em volta, assim, e vendo o trabalho dos outros, né? Acho muito importante assistir tudo que aparece. É isso. Muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Adorei. E vocês que gostaram do material da Joana, podem assistir, então, no Cine Passeio. Obrigadão, Jo. Um beijo. Obrigada a vocês. Bons projetos. E vamos ficar aí esperando o Proibido Nascer no Paraíso, que é um filme sensacional também. Então, acompanhe as redes sociais, no Instagram e no Facebook do filme Proibido Nascer no Paraíso. A gente está publicando vídeos, curiosidades, coisas sobre o processo de realização. Até mais perto do filme, a gente vai começar a publicar coisas sobre o filme mesmo, mais perto do lançamento. E aí, até o filme chegar para vocês. Curtam lá a página, compartilhem. Obrigada. E obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.